que são no total 10 mensagens. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, por favor, capítulo 9, versículo de 1 a 3. E hoje eu quero trabalhar com você esse tema, o terrível jogo da culpa. Você que nos acompanha da sua casa, é uma alegria ter você conosco também. Você que vai assistir essa mensagem em um outro momento, que você também seja abençoado e transformado por ela. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia, acesse a sua Bíblia nesse texto. João, capítulo 9, versículo de 1 até o 3. Nós vamos ler e depois vamos orar mais uma vez. Diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Até aqui. Baixe sua cabeça mais uma vez. Você já cantou, você já louvou a Deus, você já adorou a Jesus, você já orou com outro irmão. Agora eu quero que você ore por você mesmo, ore pelo seu coração. De tempo em tempo nós precisamos reconstruir nossa vida. Pai, fala conosco por meio dessa palavra. Nos ajuda a entender o que o Senhor quer nos ensinar. E tira do nosso coração e da nossa mente todo e qualquer tipo de distração. As preocupações acerca do amanhã. Talvez alguém aqui precise resolver algo ainda hoje. Que em nome de Jesus, essa preocupação não venha tomar a atenção dessa pessoa. Nos dá, Pai, um coração sensível, uma mente sensível para ouvir a Tua voz. Não permita que saiamos daqui indiferentes à mensagem que vamos escutar. Nos dá atenção. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler duas citações de um livro que eu mencionei na semana passada, do pastor, teólogo, escritor Timothy Keller. Quero começar com isso. Ele diz assim: a perda de pessoas amadas, as doenças debilitantes e fatais, a traição pessoal, as reviravoltas financeiras e os fracassos morais, todas essas coisas um dia nos atingirão, se você tiver uma longevidade normal. Ninguém está imune. Se você está me ouvindo nessa noite, se você está me vendo, se você está me assistindo, agora ou num outro momento, significa que você está vivo, tá certo? E significa que essa frase se aplica à sua vida, se aplica à minha vida. Significa que nós vivemos em um mundo de incertezas. Tudo aquilo que nós estamos construindo, não há garantia nenhuma de que lá na frente nós teremos conquistado as nossas metas. A saúde que hoje você cultiva não é garantia que amanhã você a terá. O investimento financeiro que você faz hoje, não existe nenhuma garantia que você colherá algum tipo de fruto. A vida é marcada por incertezas. Deixa eu continuar. Tim Keller segue dizendo: assim não importa nossas precauções, quanto nos esforçamos para ter uma vida boa, nem quanto nos empenhamos para ser saudáveis, para ficar ricos, para viver bem com familiares e amigos, para ser bem-sucedidos na profissão. Inevitavelmente algo arruinará isso. E ele segue dizendo: não há dinheiro, poder nem planejamento capazes de impedir que o luto, uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro ou uma infinidade de outros problemas entre em sua vida. Não há
como se blindar das forças que pairam ao nosso derredor. Diante dessa fala, dessas duas citações, que parece, de um pessimismo brutal, como viver a vida? Porque a minha ideia, meu querido e minha querida, não é que você saia daqui atribulado, não é começar uma mensagem com pessimismo e dizendo vai dar errado, não vai dar certo, não. A minha ideia é trazer seu coração para o planeta Terra, colocar a sua cabeça no lugar certo e fazer com que você entenda que a vida é frágil, a vida é complexa, e se eu e você não desenvolvermos um método chamado reconstrução, cedo ou tarde nós ficaremos no meio do caminho. É preciso reconstruir de tempo em tempo. E para reconstruir, nós precisamos dar alguns passos. O que nós precisamos entender essa noite, e é isso que eu quero que você entenda ao longo dessa série de mensagens, é que a vida é marcada por estações. E essas estações não podem ser puladas, nem evitadas. Nós viveremos cada estação de acordo com aquilo que Deus planejou, estando preparados ou não. E é por isso que nós precisamos, então, sempre que viver uma estação diferente, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, nós precisamos nos readaptar. Quem aqui na pandemia teve que se reinventar em alguma área, levanta a mão. Teve que mudar de emprego, fazer um curso que nunca sonhou em fazer, teve que repensar alguma coisa na vida. De tempo em tempo nós precisamos nos readaptar, nós precisamos refletir, para que assim a gente possa reconstruir. Do contrário, nós quebraremos, desanimaremos, deixaremos com que o medo tome conta do nosso coração, e eu já tenho dito isso para você, o medo é paralisante. Como reconstruir? Porque nós precisamos entender, irmãos, que na vida não existe atalhos. Não existem atalhos. Nós passaremos pelos processos, gostando ou não, ou conforme eu já falei e digo novamente, estando preparados ou não. Nós precisamos então reconstruir. E para reconstruir, nós precisamos então dar 10 passos. Primeiro passo eu trabalhei na última semana, que é aceite aquilo que você não pode mudar. Coisas no seu passado aconteceram e você precisa superar isso. Você precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado. Em segundo lugar, você precisa parar de fazer o terrível jogo da culpa. Pare de fazer o terrível jogo da culpa. O jogo da culpa, irmãos, é o jogo mais destrutivo que existe. E no capítulo 9 de João, nós temos um resumo disso. Sempre que acontece um problema, sempre que algo confuso, diferente, surge no nosso caminho, nós começamos a procurar culpados. E esse texto fala disso. Um cego de nascença se apresenta para Jesus, os discípulos de Jesus logo levantam uma questão. Esse homem cego de nascença está nessa situação por culpa de quem? É culpa dos pais ou é culpa dele mesmo? O problema que ele carrega, a cruz, a pedra que está sobre os ombros dele, essa debilidade, de quem é a culpa? O resumo do capítulo 9 de João é o seguinte: enquanto Jesus olha para as nossas deficiências, olha para os nossos problemas, e se compadece de nós, os outros tecem julgamento e nos criticam. Enquanto as pessoas estão passando por problemas, Jesus olha para aquilo e se compadece, se identifica, ama, e eu e você julgamos, condenamos, criticamos, tentamos descobrir quem são os culpados. 2 exemplos. Primeiro deles, imagine alguém, você deve ter alguém na sua família nessa situação, que tem problemas sérios com bebida alcoólica. Quem é o culpado? O passado dele, ele teve um pai ausente, e por causa disso, por não ter essa estrutura, ele acabou entrando por esse caminho de destruição. Quem é o culpado?
é a profissão dele. Tensão, lidar com gente não é fácil, e por causa disso, então, ele busca essa fuga, ele bebe todos os dias, e cada vez ele bebe mais, e ele vai adentrando nesse vício, que agora não consegue mais superar. Quem é o culpado? É a esposa. Sempre que chega em casa, tem reclamação, tem coisa para comprar, alguma coisa estragou, alguma coisa é jogada na cara dele. E ele então encontra na bebida uma fuga. Quem é o culpado? Segundo exemplo, imagine um casal que está em processo de divórcio. Geralmente, quando chega ao nosso conhecimento essa triste notícia, nós começamos a tomar partido. Quem é o culpado? É a mulher? É o homem? É os filhos? É a profissão? É o mau preparo? É a família que fica intervindo e um dos dois cansou? Quem é o culpado? E se a gente abrir o leque aqui, irmãos, você vai ver que sempre que um problema surge, nós fazemos esse terrível jogo. Quem é o culpado? E você age assim na sua vida também, e eu na minha. Se nós queremos reconstruir nossa vida, nós precisamos parar de fazer o terrível jogo da culpa, porque nós precisamos entender nessa noite que a culpa, esse jogo de tentar arrumar culpados para os nossos problemas, para as nossas frustrações, nunca trará cura para nada. Arrumar culpados não resolvem os problemas. Arrumar culpado para os problemas que temos nunca traz união, pelo contrário, sempre divide. Só que há algo que a gente ainda precisa entender, que diante dessa questão da culpa, que nos assola, é um caminho que a gente está sempre pegando, nós só temos duas opções, irmãos, na nossa vida. Ou nós continuamos vivendo dessa forma, arrumando culpados para os nossos problemas e frustrações, a culpa é dos meus pais, é do meu passado, é dos meus amigos, é das pessoas que não acreditam em mim, é da minha profissão, é do meu cachorro, seja lá de quem for. Ou a gente segue nisso, ou a gente para com esse jogo. E para parar com esse jogo, nós precisamos fazer 3 coisas. Como romper com o terrível jogo da culpa? Em primeiro lugar, pare de culpar a Deus. Pare de culpar a Deus. Nós precisamos alinhar a nossa vida com a nossa teologia. Ou eu creio que Deus é soberano sobre tudo, ou eu não creio. Deixa eu ler 3 textos com você. Eu coloquei aqui para facilitar a sua vida e também para a gente ganhar tempo. Primeiro texto de Isaías 46, versículo 10 diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Primeiro texto diz que tudo o que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Não existe acidentes na nossa vida. Segundo texto, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender que tudo o que acontece na nossa vida é vontade de Deus, e a vontade de Deus, segundo Romanos 12, diz que é boa, perfeita e agradável. Significa que por mais que coisas desagradáveis aconteçam conosco, no fundo, aquilo que está acontecendo é bom, é perfeito e agradável a Deus. Como assim? Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, isso significa coisas boas ou ruins, cooperam para o nosso bem. Então, às vezes, Deus faz com que a gente passe por perrengues para o nosso bem. Não são só as vitórias que contam por nosso bem, mas as lutas também. À luz desses 3 textos, nós entendemos o seguinte, irmãos, que o sofrimento é soma na nossa vida. Eu não estou dizendo que devemos ser masoquistas e sofrer com gosto, mas que a gente precisa, no final das contas, dizer o seguinte: por que cargas d'água isso está acontecendo? Porque a Bíblia me diz que é da vontade de Deus,
E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é amor, Deus é paz, Deus é santo, Deus não é um sacana. E Ele não está me sacaneando, não está me punindo. Qual o propósito de tudo isso? E curiosamente no texto que nós lemos de João capítulo 9, Jesus diz isso. De quem é a culpa do homem ser cego? Jesus diz, não existem culpados. Esse problema que ele enfrenta, essa debilidade, ela existe na vida desse homem para que se manifeste as obras de Deus. Ou seja, é plano de Deus ele ser do jeito que é. Nós precisamos, irmãos, parar de culpar Deus das coisas que acontecem na nossa vida. A vontade de Deus sempre será feita. O que precisa mudar, isso é o essencial. O que precisa mudar não é a minha realidade, não é a sua realidade. O que precisa mudar é a nossa perspectiva acerca da realidade. Receber uma nova leitura sobre a realidade. Mas além de parar de culpar Deus, nós precisamos também de uma outra atitude. Pare de culpar os outros. Nós precisamos parar de culpar os outros. Pense comigo, imagine que todo mundo, a partir de agora, concordasse com você. Você acha que mudaria alguma coisa na sua vida? Os meus traumas, as minhas dificuldades, o jeito que eu sou, o culpado é isso, o culpado é aquilo, o culpado é aquilo outro. E a partir de agora todo mundo diz, é verdade. Eu estou nessa situação por culpa sua. E a pessoa vira e diz, é verdade. Me perdoe. Você acha que mudaria alguma coisa na sua vida? O simples fato de todo mundo concordar com você, você acha que a sua vida ia para frente? A solução, irmãos, para a nossa vida, para a gente poder reconstruir a nossa história, não é que as pessoas concordem conosco. Não é. Olha só essa frase do Dale Galloway, ele vai dizer o seguinte: culpar os outros é sempre um pretexto, um disfarce para as deficiências que não estamos dispostos a admitir ou encarar. É mais fácil arrumar culpados do que resolver o problema. É mais fácil apontar o dedo do que simplesmente dizer o seguinte: o que eu posso fazer para que a minha vida avance? O que Jesus está ensinando nesse texto de Marcos capítulo 9? Ele está ensinando o seguinte: a vida é muito mais do que arrumar culpados. A nossa história vai muito além do que arrumar culpados para os problemas que a gente passa. A nossa história se resume, na verdade, no seguinte princípio: qual é a vontade de Deus com a minha vida? O fato de eu estar vivendo tudo isso que eu já vivi. Para que tudo isso? Qual é a vontade de Deus? Por que Deus permite que eu estude tanto, e lá na frente eu quebro a cara e não passo? E gastei dinheiro, gastei tempo, noites sem dormir. Será que Deus está querendo me ensinar que eu sou um zero à esquerda? Será que eu não me preparei o suficiente? Quem é o culpado de eu não ter passado na prova? Você percebe que a gente sempre arruma culpado? O culpado sou eu, que estudei pouco. O culpado é minha mente, que me deu um branco. O culpado são os meus nervos, porque eu fiquei ansioso e não consegui pensar direito. O culpado é o outro, que me fez sair enquanto eu devia ter ficado estudando. O culpado é Deus, que não permitiu que eu lembrasse de tudo. Irmãos, esse jogo é infernal e não tem fim. É mais fácil você simplesmente aceitar o que você não pode mudar, ou seja, eu não consegui passar, e agora parar de arrumar culpados, levantar a cabeça, sacudir a poeira e tentar mais uma vez. Porque não existe, irmãos, outra alternativa. Não existe. Mas agora pense comigo, não é? Olha só essa outra frase. Não há cura para quem vive culpando os outros. Vamos pensar um pouquinho em pecados específicos. Por que você acha que você não vence alguns pecados? Via de regra, porque você sempre culpa alguém pelo fato de você ter feito algo. Por exemplo, na nossa mente, irmãos, existe um equívoco muito grande, porque a gente acha o seguinte, que a nossa vida só vai para frente, nós só vamos vencer alguns pecados, nós só vamos abandonar alguns hábitos ruins, nós só vamos investir mais no nosso casamento, nós só vamos ter melhores relações, nós só vamos nos dedicar mais à obra do Senhor, eu só serei uma pessoa melhor, em resumo, quando
o dia perfeito surgir, quando a condição perfeita aparecer para mim, quando eu acordar motivado a mudar, quando eu tiver um dia de paz, aí sim as coisas vão entrar na linha. Deixa eu te contar um segredo, esse dia não existe. Se você está esperando ter um dia favorável para mudar de vida, você nunca mudará. Pense mais um pouco comigo. Por que a gente comete alguns pecados específicos? Pensa aí, pecados na área sexual, compulsão alimentar, compulsão material, tudo que você vê você tem que comprar, e aí você já se convence que isso é um problema, porque você gasta mais do que ganha, não é? Ou seu pecado é a maledicência, você fica maldizendo as coisas, é a fofoca. Via de regra, irmãos, a gente comete esses pecados costumeiros, porque são uma espécie de escape. Eu tive um dia tenso, difícil, pessoas chatas, insuportáveis, e aí eu encontro um meio de extravasar. Quem aqui já estipulou uma meta, eu vou mudar daqui para frente e não vou fazer tal coisa? E aí você começa a se esforçar e as coisas começam a ir bem. Só que daqui a pouco é tanta pressão, é tanta gente enchendo a sua paciência, e aí você diz, não tem jeito, eu vou ter que dar uma aliviada. E aí você cai naquilo de novo. E aí na sua mente, eu estou fazendo isso porque fulano não colabora, porque pensa na minha profissão, pensa nos meus colegas, pensa no meu pastor, que luta que é. Chega uma hora que eu não consigo, mas vai chegar um dia que eu vou conseguir. Não vai chegar o dia, porque sempre terão problemas, tensões, sempre. Então, se nós formos esperar, irmãos, o dia perfeito chegar, para a gente viver uma vida diferente, de amadurecimento, de desembaraço, conforme o Jorge falou no início do culto, nós nunca viveremos. Porque a vida é tensão todos os dias. Às vezes eu converso com alguns jovens, sobre casamento, e curiosamente todos concluem a mesma coisa. Pastor, eu tinha problemas na área sexual e achei que quando eu casar, isso ia resolver. E aí descobri que o negócio intensificou. E eu digo, é isso mesmo, e quando os filhos chegarem, intensifica mais um pouco. Por quê, irmãos? Porque na nossa mente o pecado é um escape, é um meio de eu me encontrar, de ficar sozinho comigo mesmo, de me presentear, eu mereço, eu preciso. E você tem, um ser chamado Satanás, que te ajuda com isso. Ele vai dizer, gente, porque com esse povo não tem como se manter firme mesmo. Com essa esposa, você tem que depois pede perdão para Jesus. Satanás parece às vezes até crente, depois ele te perdoa, ele sabe que você é assim mesmo, todo mundo erra, depois você retoma, dá uma extravasada legal agora, mas depois você entra com força e muda isso. Só que o pecado é que nem cachaça, irmãos, quem tem problema com álcool. Você toma um martelinho, quem tem problema com isso, e você, para se libertar de novo daquilo, é um inferno. Nós precisamos entender, irmãos, que sempre existirão culpados, e se a gente for entrar nesse caminho, eu faço as coisas porque as pessoas não me ajudam, você vai viver fazendo isso até morrer, e você não vai mudar, porque a situação nunca vai se tornar favorável. Tira esse negócio da sua cabeça. A vida, conforme eu tenho dito, é pancadaria todos os dias. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos infantis nesse ponto. Nós somos espécie de bicho. A gente critica, irmãos, essas ideologias, não é que vai dizer que o homem é um animal evoluído, mas no fundo a gente age como se fosse. No fundo a gente é movido por instinto. No fundo acontece alguma coisa e eu não consigo me segurar. E eu revido mesmo, eu bato mesmo, eu faço mesmo, e acha bonito falar um negócio desse, dizer que é um animal, que não se controla, que não consegue dar 2 passos para trás, respirar fundo, e dizer eu tenho o Espírito Santo, eu sou de Jesus, e eu preciso me conter. Mas é mais fácil, irmãos, nós irmos pela via, por esse jogo de destruição, de arrumar culpados. Eu e você, guarde isso, nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas reações. Ninguém
no dia do juízo final, vai ter a coragem de virar para Jesus e dizer: bom, o senhor sabe as coisas erradas que fiz, mas eu fiz por causa do fulano. Então chama ele para conversar, que eu não tenho nada a ver com isso. Jesus nunca vai culpar você pelos erros do outro também. Jesus vai perguntar: o que você fez com a sua vida? Somente nós, irmãos, e eu não estou dizendo que é fácil isso, mas somente nós somos responsáveis pelas nossas reações. Ninguém te força a nada, nem se colocar uma arma na sua cabeça. Ninguém pode te forçar a fazer nada, você sempre faz o que quer, assim como eu. Mas ainda, deixa eu motivar um pouquinho você, para você não sair triste comigo desse culto. Pare de culpar a si mesmo. Isso é uma outra verdade. Nós precisamos parar de culpar a Deus, nós precisamos parar de culpar os outros, e nós precisamos parar de culpar a nós mesmos. Olha só o que vai dizer esse texto. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você precisa parar nesse exato momento de admitir as suas falhas. Você precisa parar de confessar pecados antigos que você já abandonou. Você precisa parar de apenas observar as suas falhas, tentando descobrir aonde tem errado. Nós achamos, irmãos, que na verdade isso é bonito. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima como um miserável. Tudo que eu faço não presta. Eu estou sempre em pecado. Se você está sempre em pecado, você não é crente. Vamos começar por aí. Mas se você é um cristão, nem tudo na sua vida é derrota. Na verdade, irmãos, a gente faz isso porque a gente não crê de fato no Evangelho. Porque olha o que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas e todos os nossos pecados foi levado por Jesus na cruz. Jesus pegou todo esse pacote de miséria que nós temos dentro de nós e levou até a cruz e morreu por tudo isso. Significa então que a punição de todos os nossos erros caíram sobre o Filho de Deus. E agora nós estamos libertos de tudo isso. Mas eu e você vivemos como condenados na terra. A gente vive se culpando de erros que eu cometi, do passado que eu tive, das péssimas escolhas que eu fiz, e a gente vive com esse peso em cima de nós. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus já pegou tudo isso e morreu por tudo isso, de modo que agora eu e você não temos mais essa culpa, esse peso, essas coisas não serão pedidas de nós no dia do juízo, porque Jesus já pagou todas elas. Diante dessa verdade, irmãos, nós precisaríamos viver uma vida muito mais leve do que temos vivido. Ou seja, ok, aconteceu, eu fiz, mas Jesus perdoou. Ponto. Mas a gente tem aquela famosa conversa fiada, né? Ah, o bonitinho fez tudo errado, agora virou crente e está resolvido. Você sabia que é assim mesmo? Ou você não lê sua Bíblia, não? Às vezes eu escuto umas conversas fiadas. Ah, o ator fulano de tal, a atriz, a dançarina, fez tudo o que fez, se converteu, agora está lá bonitona. Você não lê sua Bíblia, não? Você não sabia que é isso mesmo? Que você faz tudo o que faz, e agora quando você cai em si e aceita o sacrifício de Jesus, você virou santo e virou crente? Ou você se acha melhor que os outros? Você acha que os pecados que você cometeu, eles são menos? Jesus sofreu menos por eles. Uma vez eu estava conversando com uma moça, e ela contando uma história da família dela, não é? De um caso de pedofilia, e ela revoltada com aquela pessoa, e queria eliminar o sujeito. E eu peguei e disse, isso nos revolta de uma forma tremenda. Mas a gente precisa orar, porque Jesus pode perdoar ele, e daqui a pouco ele pode virar seu irmão em Cristo. Ela deu um pulo dessa altura assim, disse, misericórdia, pastor. E eu, como assim misericórdia? Você acha que Deus não perdoa pedófilos? Ou você acha que o seu pecado é menor do que o dele? Ou você se acha melhor do que um assassino? É porque você não se conhece. A palavra de Deus diz que se a gente sentir ódio no coração por alguém, diante de Deus nós somos um assassino. A palavra de Deus diz se eu olhar para a esposa de alguém que não é a minha, e simplesmente desejar ela,
diante de Deus eu sou um adúltero. Você precisa ler mais sua Bíblia, irmão. Você não conhece a graça de Jesus. Jesus pode perdoar qualquer pecado, e todo aquele que se coloca diante de Jesus e aceita o sacrifício dele, agora é crente. E o passado não importa mais. Não importa o que ele fez. Esse é o evangelho que salva, e é a única mensagem que salva. Só que se você acha que o seu pecado não é tão grande, não é tão grave, e que para te amar Jesus não precisa fazer tanto esforço assim, você está redondamente enganado. Você não se conhece, e talvez você nem conheça Jesus para chegar numa conclusão dessa. Você não conhece o seu próprio coração. Você não sabe o que você é capaz de fazer se não fosse a graça de Jesus na sua vida. Nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa história, para o nosso passado, e concluir: eu fiz, eu errei, e não tem como mudar isso, então eu aceito o que eu não posso mudar. E agora, eu preciso parar de me culpar, porque Jesus já morreu por isso, Jesus já me perdoou. Eu quero encerrar com uma última frase para nós orarmos juntos. Olha só o que o Dale Galloway vai dizer. Embora seja difícil evitar que as lembranças angustiantes retornem à mente, você não deve dar a elas calorosas boas-vindas. Sim, eu fiz. Não devia ter feito. Não consegui me conter. Mas eu fiz, está feito. E o que eu posso fazer a partir de agora? Assuma, peça perdão e reconstrua. Eu quero orar por você. Quero orar por mim também. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o mundo vai fazer todo o possível para nos levar a nos convencer do contrário. Para nos levar à seguinte reflexão: você não vale nada. E nesse ponto a gente concorda. Mas o mundo vai dizer mais: você é indigno, e nós concordamos. Mas o mundo vai apertar um pouco mais e vai dizer o seguinte: você não tem jeito. Você não tem perdão. Você não tem salvação. E nesse ponto a gente discorda. A palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos, que Jesus morreu pelos meus pecados do passado. A cruz de Cristo, o sacrifício dele na cruz, também nos perdoa dos meus pecados do presente e me perdoa dos meus pecados do futuro. De modo que Jesus morreu por todos os meus pecados. Significa que não existe mais nada que possa me condenar. E a pergunta é: sabendo disso, por que você continua se culpando? Por que você continua carregando um peso que não compete mais a você carregar? Que Jesus já carregou na cruz por você? Por que você ainda se acha melhor do que Jesus? Acha que você vai dar um jeito na sua vida? Mas além disso, sabendo que Jesus morreu por você, perdoou todos os seus pecados, por que você ainda continua também a culpar os outros? Meu irmão, se liberte disso. Pare de culpar os outros. Pare de arrumar culpados para as suas frustrações, para os seus problemas. Aceite a sua história. Nós precisamos, irmãos, sair daqui essa noite posicionados. Como crentes, nós precisamos de posicionamento. Enquanto você não se posicionar no reino de Deus, você vai continuar vivendo essa vida medíocre, coitadismo, que não vai para frente nem para trás. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus vai dizer ainda que nós estamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória. A palavra de Deus nos diz ainda, irmãos, que dentro de nós habita o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus quando ele estava na terra. O mesmo Espírito que criou todas as coisas habita em você que crê em Jesus. Como você pode olhar para a sua vida com um olhar tacanho e medíocre e dizer: eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer, as pessoas só me sacaneiam? Você precisa se reencontrar como Cristo, como um cristão, como um filho amado de Deus. Quero orar pela sua vida. Você que precisa se libertar desse jogo da culpa, parar de culpar os outros, porque sempre, irmãos, que a gente começa a arrumar culpados, nós simplesmente estamos dizendo o seguinte: eu parei de viver a minha vida e eu estou vivendo só no toque de caixa dos outros. Eu vou vivendo só de acordo com os outros. Você precisa parar de fazer isso, meu irmão.
Você precisa viver a sua vida, assumir o protagonismo da sua vida, e como um filho de Deus se posicionar no reino de Deus, mudar a sua postura diante do mundo, e começar a viver liberto dessas coisas. Você que precisa disso, peço que você fique de pé para a gente orar junto. Pastor, eu preciso me libertar do peso da culpa. Você que tem algum pecado, que você carrega isso até hoje, um peso, um embaraço, algum trauma do passado, você não consegue se libertar disso. Eu quero que você ore nesse momento por isso. E se você se sentir à vontade e quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você também. Vem aqui à frente para a gente orar junto. Você que conclui nessa noite: eu preciso, pastor, eu preciso parar de viver à sombra dos outros, parar de culpar os outros pela minha história que deu errado, e eu preciso entender, eu só tenho essa vida, e eu preciso aceitar as coisas que eu não posso mudar, parar de culpar os outros e avançar. Se você quiser vir aqui à frente também, quero orar por você. Pai, ajuda os nossos irmãos, ajuda a mim a aceitar as coisas que não podemos mudar. Sim, o Senhor sabe que cometemos erros, coisas que talvez ninguém saiba a não ser o Senhor, mas já é suficiente, Pai, o Senhor já sabe, e o Senhor morreu por nós, Jesus, e o Senhor nos perdoa, nos ajuda a viver livre dessa culpa. Nós queremos avançar na vida, nós queremos viver essa vida mais leve que o Senhor nos oferece. Nós queremos viver como filhos amados do Senhor, e não como escravos do nosso passado, escravos da nossa história. Pai, nós queremos nos posicionar no reino do Senhor, tomar posse da vida eterna, posse do perdão do Senhor, e parar de viver como condenados, como gente que o Senhor não ama, coisas que o Senhor não cobra de nós, nós ainda nos cobramos. Expectativas que o Senhor não tem, nós continuamos a gerar no nosso coração. Listas e metas que o Senhor não espera de nós, a gente continua a criar. E aí a gente vive vidas frustradas, de coisas que nós mesmos criamos. Jesus nos liberta disso. Nos ajuda a viver uma vida mais simples, uma vida de mais alegria. Toca na vida dos meus irmãos, toca na minha vida com a alegria que vem do Espírito Santo, para a gente viver essa vida que o Senhor nos oferece, essa vida abundante, Jesus, essa vida abundante. Vocês podem se assentar. Pai, eu peço por todos nós, vamos todos ficar de pé para a gente encerrar o culto. Eu peço por todos nós precisamos recomeçar em alguma área, seja na vida profissional, seja na vida conjugal, seja como indivíduos que somos, situações mal resolvidas, seja na nossa vida familiar, pais, algum parente, algum relacionamento que nos trava por causa de algum problema. Todos nós precisamos reconstruir em alguma área. Nos dá a graça de reconstruir nessa noite, nos dá a graça de avançar nessa noite, nos ajuda a pôr uma pedra em cima daquilo que não podemos mais mudar, e fazer diferente daqui para frente, sem arrumar culpados para os nossos problemas, conflitos. Parar de culpar o Senhor e entender que o Senhor é bom, o Senhor nos ama, e tudo que tem acontecido na nossa vida, tem acontecido por um propósito que talvez a gente ainda não entenda, mas nós cremos que o Senhor nos ama, e o Senhor é um Pai, e o Senhor não ia impedir que, o Senhor não ia permitir que coisas ruins acontecessem conosco, que somos teus filhos. Nos ajuda a parar de culpar os outros. Sim, pessoas nos prejudicaram, Pai, mas nós queremos perdoar essas pessoas nessa noite, nós queremos liberar essas pessoas essa noite, nós não queremos mais ter o nosso coração preso a essas pessoas essa noite, nós as perdoamos, e nós queremos também aceitar o perdão que o Senhor nos oferece, e nos perdoar também, porque tem coisas que não tem como voltar atrás. Meu Jesus, nos ajuda, essa é minha oração nessa noite, a viver essa vida
abundante que o Senhor tem a nos oferecer. Nos abençoa ao longo dessa semana. Enche-nos da Tua presença, Jesus, nessa semana. Essa é a nossa oração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus nos acompanhe, irmãos, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. Ainda de pé como você está, quero chamar aqui à frente o Guilherme e a nossa irmã Letícia.